Você sabia qual é a diferenciação que se deve estabelecer entre uma amnistia e um indulto presidencial? Se não sabia, pois então é com muito gosto em podermos ajudá-lo nesse sentido, pois, a pedido dos meus seguidores, recebemos inúmeras mensagens nas nossas páginas no sentido de trazermos uma abordagem referente a esta temática tão atual e atuante. Eu sou Elias Pandulengue e estendo as minhas saudações calorosas para nossos queridos seguidores. Para eu responder essa questão, é mistério compreendermos ou fazermos aqui uma referência de que essas duas figuras são causas de extinção do procedimento ou de responsabilidade penal a par, por exemplo, da prescrição da pena estabelecida nos termos do artigo 129 do Código Penal angolano e as outras causas estabelecidas no artigo 138 do Código Penal angolano. Refiro-me, por exemplo, da morte do agente criminoso e do perdão genérico. Agora, a diferença existente entre ambas, eu particularmente gosto de trazer essa diferenciação olhando em duas perspectivas. Primeiro, numa perspectiva de fonte e num segundo momento, numa perspectiva contextual ou de ponto de vista de conteúdo. Numa perspectiva de fonte é saber qual é a origem dessas duas figuras. Já respondendo, a amnistia é proveniente ou é uma lei da Assembleia Nacional que pressupõe dizer é de competência criar uma amnistia à Assembleia Nacional, ao passo que o indulto presidencial é oriundo do Presidente da República, que significa dizer é de competência absoluta criar o indulto Presidente da República, até porque o termo já denuncia presidencial, pressupõe a criação do decreto pelo Presidente da República. Olhando numa perspectiva ou de ponto de vista de conteúdo, a diferença que existe entre a amnistia e o indulto presidencial é que a amnistia vai consubstanciar-se no perdão a uma determinada pena aplicável ou uma pena aplicada. Estamos aqui a nos referir da pena em abstrato e a pena em concreto, ou dito de outro modo, a amnistia tem efeitos retroativos. Efeito retroativo na medida em que a amnistia pode ser dirigida a um indivíduo, a um sujeito que já foi condenado. Neste caso, estamos a referir aqui da pena aplicada, pode extinguir essa pena aplicada. Assim como também pode ser dirigida àquele sujeito que nem sequer ainda foi condenado, ou nem sequer ainda foi instruído um processo crime. Nem sequer ainda foi instruído do processo crime. Mas a amnistia pode fazer extinguir esse fato outrora tido como crime. Porque aqui estamos numa espécie de despenalização por parte do legislador. O legislador despenaliza um fato que era qualificado ou tipificado na lei penal angolana como um crime. Ao passo que o indulto também vai consistir naturalmente no perdão de uma determinada pena aplicada a um determinado sujeito ou agente, só que aqui, diferente da amnistia, no indulto refere-se simplesmente àqueles casos já transitados em julgado, ou seja, a pena aplicada, a pena em concreto. O indulto vai se dirigir a um sujeito que já foi condenado, que já foi lhe aplicado uma pena. Portanto, esse indulto vai extinguir essa pena que foi aplicada a esse sujeito, ou esse agente. Esse é um ato espontâneo do Presidente da República e naturalmente vai depender de vários fatores. Se calhar o próprio comportamento do agente na cadeia poderá influenciar com que o Presidente espontaneamente cria aqui o indulto. E aqui importa também, ou é fundamental também olharmos naquilo que é a teoria das penas, né? Em particular a teoria, a prevenção especial positiva, a teoria segundo a qual a pena tem por finalidade
reeducar ou reintegrar o indivíduo criminoso na sociedade, o agente criminoso na sociedade. Se o indivíduo já foi reeducado, porque aquela é a teoria que olha para o criminoso como um doente e diz que a pena tem efeito de cura, não obstante a sua crítica feita sobre os crimes negligentes, mas essa é uma outra conversa. Portanto, o presidente vai notar que esse indivíduo já apresenta um comportamento adequado para reintegrar na sociedade, obviamente poderá decretar esse indulto no sentido de libertar esse indivíduo, apesar de que esse é mais para fins políticos, mas pronto, para agora não interessa entrarmos no fundo da questão. Então essa é a diferença que existe entre uma amnistia e o indulto. Qualquer crítica, sugestão ou contributo esperamos nos comentários. E siga em nossas redes sociais em prol da justiça. Muito obrigado.